Fala galera, vamos começar mais uma aula da nossa disciplina Redes e Computadores. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a segunda camada, a camada de enlace. A camada de enlace ela é o padrão I3E802.2 e ela é também chamada de enlace LLC, Logical Link Control, controle lógico, né? Se a gente falou antes lá da camada física que só fazia, né, o controle da parte física, né, das placas de rede, dos cabeamentos, aqui na camada 2, na camada de enlace, ele já faz o controle lógico, tá? Então ele já consegue aqui fazer um controle de fluxo, corrigir alguns problemas que vêm da camada inferior, né, da camada física. Então a camada física recebe os dados bruto e ele vai enviar esses dados para a camada lógica, que é a camada 2. Essa camada lógica vai pegar esses dados brutos, vai verificar esses dados e vai enviar para a camada superior, que é a camada de rede, que a gente vai ver mais para frente. Nessa camada, a gente tem um componente muito importante que é chamado endereço MAC. O que é esse endereço? Esse endereço é um número hexadecimal composto de 48 bits. São 8 pares, né? Dividido aqui por 2 pontos. Então, esse número ele vem já na placa de rede, tá? Então, assim, é um número desse para cada placa de rede. Então, na teoria, esse número ele não pode ser igual a outro, né? Então, cada placa de rede, cada computador que vai se conectar à rede tem que ter um número MAC diferente. Na prática, existem alguns softwares que conseguem emular esse número. O que significa isso? Tem software que consegue trocar esse número da placa de rede, vamos dizer assim, logicamente, né? Então, mas isso é um assunto para quando a gente chegar na parte de segurança de rede, tá? Então, é um tipo de ataque que o pessoal faz, onde eles trocam o número da placa de rede, o número MAC, e se identifica como se fosse o seu computador na rede, por exemplo. Cada placa de rede ela tem um único endereço MAC e esse endereço MAC vai identificar essa placa de rede na LAN, tá? Então essa placa de rede ela não esse número MAC ele não é identificado na WAN, ele não é identificado na internet. Na internet a gente identifica o IP. Esse número aqui, quem utiliza muito é o switch. Então o switch na hora que ele vai entregar os dados para a máquina, ele identifica essa máquina por esse número. Por isso que a gente falou lá nas aulas passadas que o switch ele consegue identificar uma máquina na rede local. É através desse número, tá? Então o switch ele tem uma tabela onde consta todos os números que ele registrou, que ele já comunicou. E aí quando chega uma informação para esse computador, o switch ele já sabe para quem que ele vai entregar. Então o endereço MAC em uma rede local ele é muito importante, ele é de grande importância, né? Sem ele não seria possível o switch realizar essa entrega, porque o switch ele é um equipamento que a gente chama de Layer 2 ou de camada 2. Ele só trabalha na segunda camada, então ele não consegue trabalhar com IP. Então o switch ele não vai identificar uma máquina na rede pelo IP, ele vai identificar a máquina na rede pelo MAC. Aí a gente chama isso aqui de MAC address, tá? Utilizar as utilidades então aqui do endereço MAC, né? Identificar computadores na rede interna, na rede LAN, tá? Sempre tenha em mente que o MAC ele só é identificado na rede LAN. Os switches de rede armazenam uma lista de endereços MACs que foram vistos em cada porta e após isso passam somente a enviar os pacotes para aquela porta que realmente precisam ver. Então essa é a diferença do switch para o hub. O hub ele não tem essa capacidade. O hub é o equipamento de Layer 1, o equipamento
equipamento de camada 1. Então ele não consegue ler o MAC, ele não consegue identificar uma máquina na rede pelo MAC. O switch, por ser um equipamento Layer 2, de camada 2, ele já consegue fazer isso. As conexões sem fio Wi-Fi normalmente utilizam o endereço MAC para controlar o acesso. Como o endereço é único na rede, ele vai identificar esses dispositivos e aí depois só colocar a senha correta ele já consegue liberar a rede sem fio para essa máquina. Então o que acontece? O que muitos administradores de rede fazem, né? Para controlar o acesso à rede sem fio, ele realiza o cadastro do MAC do equipamento. Então só aquele equipamento, na teoria, ele poderia utilizar aquela rede sem fio, tá? Então como que eu faço isso? Eu vou no meu equipamento de rede central, né, e falo assim, somente os MACs que estão listados, que estão cadastrados, podem acessar a rede sem fio. Então se chega um MAC diferente, um computador com um MAC diferente, ele não vai acessar a rede sem fio, mesmo que ele tenha a senha da rede sem fio, tá? A maioria dos roteadores de rede sem fio fazem isso. Então você cadastra o MAC e aí a partir daquele momento só aqueles MACs cadastrados que vão poder acessar a rede sem fio. Isso aqui é uma solução muito bacana que pode ser utilizado, né, para pequenas redes, para você ter acesso, né, a quais equipamentos que vão conectar nas pequenas redes. Os servidores DHCP, que é os servidores, né, que entregam o IP para as máquinas, também pode utilizar esse endereço MAC para identificar os dispositivos na rede. Então, eles utilizam o MAC, porque o MAC, se o computador tiver ou não recebido o IP, ele vai ter o número MAC. Então, o número MAC já vem com a placa de rede. Ele é um número que é gravado quando a placa de rede é construída, tá? Então, independente de ter IP identificado ou não, ele vai ter esse número MAC. O número MAC é um número que é gravado na placa de rede quando ela está sendo construída e vai ficar com essa placa de rede até ela ser descartada. Então, é um número que não se modifica e é um número único, tá? E aí os DHCPs, como esse número é único, você pode configurar um DHCP para que aquele MAC específico receba um IP fixo também, tá? Então eu consigo configurar meu DHCP, a gente vai ver isso mais para frente, né, na prática, e aí vai ficar mais claro. Eu consigo configurar meu DHCP para toda vez que ele encontrar um MAC específico, ele vai direcionar um IP específico para aquele MAC, tá? Bom, era isso a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.